Luciana, eu sou aluna da DOC, da instituição Centro. E hoje nós vamos participar de um debate acerca do tema injustiças ambientais. Nosso convidado para participar foi o Dr. Ferguson Oliveira. Ele é advogado e ele atuava na Secretaria de Meio Ambiente aqui de Juiz de Fora. Pode se apresentar, doutor. Correto, isso mesmo. Meu nome é Tedson Oliveira, sou advogado aqui em Juiz de Fora, atuo na região Rio Pomba, Guarani, Piraúba, próximo, inclusive no Rio de Janeiro, e nosso escritório também trabalha junto na área ambiental. Inclusive, quando foi me realizado esse convite para participar desse podcast, lembrei muito da Doctor, que eu também formei na Doctor. Então, conheço os professores aí, conheço todo mundo. Um dos professores foi até o ambiental, foi o Bechara, daí na época. Hoje eu não sei como é que estão os professores e tudo, mas eu acredito que ainda a coordenadora deve ser a Laira. Sim. Então, assim, conheço muito a Laira, tenho sim na Secretaria do Meio Ambiente, e depois que eu saí da Secretaria do Meio Ambiente, eu fui para o Departamento do Patrimônio. Eu fiquei um período nesse Departamento do Patrimônio, logo em seguida eu saí e já fui montar o escritório. E desde então a gente passou a atuar em várias áreas do direito, inclusive a área ambiental, que é muito carente de profissional nessa área, muito carente mesmo. São poucos profissionais que atuam na área de direito ambiental. É uma boa área para quem deseja se especializar mesmo nessa área e exercer. Só que é uma área que aqui em Juiz de Fora não tem muito campo. É uma área que a pessoa acaba tendo que sair. Você acaba tendo que ir para outros estados no qual tem muita questão ambiental defendidas pelo desmatamento e pelo... Mas vamos lá, vamos começar. Doutor, eu vou fazer para o senhor a primeira pergunta. Pautado na sua experiência relativa à temática, qual que é a sua opinião acerca da injustiça ambiental existente hoje no país? Da injustiça ambiental. Então, isso acaba sendo um tema que veio mais recente, né? Falar dessa forma da injustiça ambiental. A minha opinião é que a total existência de discriminação ambiental. Se a gente observar, a maioria dos danos ambientais está nas populações de baixa renda, os grupos sociais menos favorecidos. Ainda temos, assim, se você olhar também até nos bairros de menor expressão, na população marginalizada mesmo. Aqui em Juiz de Fora, se você pegar um exemplo, a gente sempre teve problema nessas questões do bairro Santa Luzia, nas questões de enchentes. E isso está sendo muito agravado nesses últimos anos. É difícil a gente falar no ambiental, é difícil a gente falar de uma parte específica sem englobar um todo, uma análise completa do que vem acontecendo até no entorno e no que tem que ser feito, tanto para sustentabilidade quanto para manter o meio ambiente adequado. Agora, o Santa Luzia, ele está sendo muito mais afetado agora pelas chuvas. E é um bairro mais operário, um bairro mais simples. Mas aquele pessoal que mora no entorno ali do córrego começou a ser afetado constantemente em qualquer chuva. E isso tem, ao meu ponto de ver, faltou um pouquinho de análise na situação. E isso é o que já é uma injustiça ambiental, é uma situação que já se apresenta nisso. Por quê? Foi aberto um outro bairro no lado no qual era mata.
essa mata era proveniente das chuvas, o que vinha ali. Se outro bairro, um outro condomínio, tirou essa absorção da terra. Isso está fazendo com que o bairro Santa Luzia venha a sofrer mais. Isso é uma injusta. E essa parte da gente começar a falar dessa injusta ambiental, a injustiça, né, ambiental, isso começou muito a partir de Mariana. Em acho que foi 2015, Mariana, e depois teve Brumadinho também. Em ambos os casos, pelos estudos que foram realizados, as leituras que eu estava fazendo e acompanhando, a maioria da população afetada era sempre pessoas de baixa renda, e principalmente pessoas negras também. Assim que começou a pensar nessa parte ambiental também, que as pessoas estavam sofrendo injustiças mediante essas mudanças climáticas, esses desastres ecológicos que estavam vindo a acontecer. No Brasil, isso fica evidente. Isso aí no Brasil, essa parte de injustiça ambiental, basta observar que a maioria desses grupos que sofrem mesmo são essas pessoas de baixa renda, pessoas que sofrem a maioria desses danos. Eu acredito que os nossos governantes, eles precisam rever essa política sobre o meio ambiente juntamente com a sustentabilidade. É uma análise mais criteriosa que tem que ser feita. A gente precisa de um corpo pesquisador com uma análise mais criteriosa em todas as áreas. A pessoa não pode simplesmente analisar aquela situação concreta. Ele precisa analisar através de um leque mais amplo para que isso não seja tão afetado. Essa injusta acontece sim no nosso país. E a gente vê através desses exemplos que a gente tem. Nossa, aqui do bairro Santa Luzia é um exemplo, Mariana é um exemplo, e Brumadinho é outro exemplo. Eu espero que com essa resposta chegue no entendimento que você estava querendo. Sim, perfeito. Foi esclarecedor. Obrigada. Boa tarde, doutor. Meu nome é Tainá. Vou fazer uma pergunta para o doutor responder a respeito do agronegócio, né? Sabemos que o agronegócio brasileiro representa grande parte da fatia do PIB, né? E auxilia no desenvolvimento do país. Na sua visão, é possível encontrarmos um liame, né, entre o desenvolvimento e a busca pela justiça ambiental? Vamos lá. Tem que encontrar. Não é que é possível, não. A gente tem que encontrar. A gente tem que ter essa parte do agronegócio, tem que ser pautado junto com o desenvolvimento, né? E com tentar analisar de acordo com essa justiça ambiental. O agronegócio, ele vem sendo o principal responsável pelo desmatamento no Brasil. Tem muitos estudos que demonstram como isso é feito. A gente pensa assim, está desmatando de um jeito, mas tem um segmento que leva a chegar ao desmatamento no Brasil. E sempre é a mesma coisa, é sempre o mesmo roteiro, sempre é assim que acontece. Por quê? Primeiro desmata a floresta. Normalmente não é nem uma terra de propriedade privada, sempre é geralmente uma terra pública. Aí depois, madeira que é nobre, nesse local que foi desmatado, tudo, eles acabam vendendo. O resto eles vão queimando ali mesmo. Daí por isso que tem muita queimada. A queimada é muito frequente por causa disso. Depois chega o gado, que começa a ocupar a área, né? Depois dessa ocupação, essa área, a pessoa que invadiu e tem nesse pedaço de terra e começou a fazer o tratamento com o gado, ele vende a área para um agricultor, que na maioria das vezes é um que a gente tem mais a exportação, que é um agricultor de soja. O ganho
tá nisso aí. Então, ele tem esse negócio todo rolando por trás. Então, de uma situação acontece isso tudo. O que acontece com isso? O fato é que, cientificamente, e comercialmente, é comercialmente comprovado, a gente precisa fazer com que eles andem juntos. É urgente que andem juntos. Caso contrário, pode não haver futuro para esse setor. Do ponto de vista que a gente está falando ambiental, uma das questões é justamente o quê? É o regime de distribuição de chuvas, que é essencial para a produção. Hoje, se eu não me engano, nas lavouras brasileiras, pelo que eu estava lendo, apenas 10% são temperaturas, vão cada vez mais afetar a qualidade do solo, a umidade que a gente tem. Isso comprova que não há nenhuma razão para aumentar o desmatamento. Então, nessa pergunta que você me fez, já está até respondido em cima disso. Pergunta que tem que andar junto com o desenvolvimento, porque sem ele, sem o desenvolvimento, a gente também não consegue crescer economicamente falando. Mas a gente precisa pautar isso sem prejudicar que utiliza muito solo, pessoas de baixa renda. Então isso tem que ter uma análise mais profunda para que tenha esse controle ambiental sem ferir o agronegócio, que a gente precisa crescer, mas sem deixar que prejudique as pessoas mais necessitadas, porque essas pessoas é que acabam sofrendo mais no caso de um desastre ambiental. Então tem sim, eu acho que a gente tem que encontrar essa posição e ter essa noção de como caminhar junto, e isso é possível sim, que a gente tem muitos pesquisadores aí altamente qualificados para se fazer isso. Obrigada, doutor. Por socializar seus conhecimentos para nós e por nos ajudar nesse projeto, tá? Muito obrigado e agradeço, assim como falando para todos os integrantes do grupo. Ok, manda um abraço pro pessoal lá, todo mundo, tá bom?